Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e o tema que eu vou abordar hoje será o que preciso para conseguir trabalhar na UTI, abordando uma estratégia que meus alunos utilizam e que em menos de um mês já conseguem entrar na terapia intensiva, começam a trabalhar. Aí você pode estar dizendo, isso aí é muito bom para ser verdade. Acompanha aqui que eu vou mostrar estratégia, vou dizer, você vai ver, ninguém nunca tinha me passado isso, não foi passado para mim na faculdade, não foi passado para mim na pós-graduação, ninguém nunca falou isso. Eu coloquei em prática, tive resultado, meus alunos colocaram em prática, estão colocando, estão tendo resultado. Então fica aqui que eu vou debater esses pontos. Primeira coisa, vamos entender o que é a fisioterapia em terapia intensiva, antes de eu dizer qual é essa estratégia que você vai utilizar. A fisioterapia em terapia intensiva é uma especialidade da fisioterapia, que você, para ser considerado especialista em fisioterapia e terapia intensiva, você faz uma prova de título do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Nessa prova de título, você faz uma prova de conhecimento e tem os títulos que você tem, como curso, tempo de experiência e por aí vai. Você tem que ter 2 anos de experiência na fisioterapia para conseguir realizar a prova. Antônio, quer dizer que quando eu faço uma pós-graduação, eu não sou especialista em fisioterapia e terapia intensiva? Não, você não é. Para ser especialista em fisioterapia e terapia intensiva, você tem que fazer a prova de título. Esse é o primeiro ponto. Mas para eu conseguir trabalhar na UTI, eu preciso de quê? O fisioterapeuta ele tem uma formação generalista. Ele sai da faculdade preparado, teoricamente, para atuar em todas as áreas da fisioterapia. Então, você pode sim atuar em qualquer área da fisioterapia. Você se formou, pode atuar em qualquer área. Alguns locais fazem seleções para você entrar dentro da terapia intensiva, com prova e prova de títulos. E aí você vai ali ter o somatório também para conseguir entrar. Qual o objetivo que você tem que ter se você quiser ser especialista em fisioterapia e terapia intensiva? É realizar a prova de título. Esse é o objetivo principal que você tem que ter, que é depois de 2 anos de atuação. Quer dizer que eu vou ficar 2 anos sem atuar na terapia intensiva? Não. Você consegue entrar mesmo sem ter a prova de título. Para ser coordenador, você tem que ter o título de especialista. Mas para entrar, para dar o plantão, você não precisa ter o título de especialista. Então, você pode trabalhar e depois entrar aí, realizar a prova de título de especialista. E qual o benefício de eu trabalhar na UTI como fisioterapeuta? É um ambiente complexo, né? Multiprofissional, pacientes graves. Por que eu deveria pensar em trabalhar na UTI? Eu estou há 15 anos atuando na terapia intensiva. Me formei em 2006. E desde lá, eu trabalho na terapia intensiva. E uma das coisas que eu vejo de benefícios de você trabalhar na terapia intensiva é você poder ser híbrido. Como assim híbrido? Isso é um dos pontos. Eu vou debater vários pontos aqui que o benefício. Como é híbrido? Você pode atuar num hospital, um plantão de 24 horas, então um dia e uma noite, e ter todo o resto do tempo livre para atender pacientes particulares e focar no empreendedorismo de você mesmo. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Trabalhava em 2 hospitais e atendendo pacientes particulares. Comecei com pacientes de home care, depois fui atender pacientes particulares. Isso é um dos benefícios. Outro benefício, quando você trabalha na UTI, você tem um salário fixo ali, que você pode contar. Se você for carteira assinada, você vai ser 13º, férias, FGTS, mais benefícios também, que muitas vezes em clínica, em consultórios ou com o seu paciente particular, você não vai ter. Então, por isso que eu sempre penso, um plantão ou trabalhar em um hospital, ok. Trabalhar em mais também pode ser, mas você pode ser híbrido, é um dos benefícios. O benefício é você ter carteira assinada, você ter o salário fixo, você ter um local ali que você está tendo uma estabilidade, né? Uma estabilidade de não variação dos pacientes. Estabilidade não existe em nada, né? Mas uma estabilidade de não ter aquela demanda de pacientes tão variável. Então, isso é uma coisa que você pode ter como ter benefício. Outro ponto, você pode trabalhar em mais... você tem mais tempo para poder trabalhar. Você pode trabalhar em 2 hospitais com 30 horas semanais. Até 3 hospitais. Você pegar plantão dia, plantão noite, plantão dia, mais um noite, mais 2 plantões dias, mais rodar aí no final de semana, se você quiser. Você trabalha em 3 hospitais, você consegue somar o salário desses hospitais. Você pode trabalhar à noite, no outro dia continuar trabalhando em outros locais, se você quiser. Se eu estou dizendo se quiser, não é uma obrigação, mas é um dos benefícios. O que é que eu fiz? Muitas vezes eu estava precisando de ter um retorno financeiro maior no momento, eu peguei mais do que vários plantões.
E aí você consegue dar plantão noturno, final de semana, que muitas vezes você não consegue em outras áreas da fisioterapia. Muitas vezes para a área de consultório, né? Você vai estar lá de segunda a sexta, é o que você consegue. E no hospital, na terapia intensiva, você tem maior gama de oportunidade para você, porque você vai ter várias horas de trabalho diferentes que você pode fazer, como eu falei, noite, finais de semana. Se você quiser, inicialmente termina você começando no final de semana, mas depois você consegue migrar aí para os melhores horários, se você não quiser. Outro ponto, você tem mais opções de trabalho, porque como você trabalha no ambiente hospitalar, terapia intensiva, você consegue fazer parcerias com profissionais que estão trabalhando com você, para você captar pacientes particulares. Então, você está lá na UTI. Se você quiser, eu quero atender pacientes particulares, é fácil de você fazer parcerias, porque você está em contato no ambiente multiprofissional. Você começa a ser visto como aquele profissional que atende pacientes graves, pacientes críticos. Então, os pacientes graves, críticos, vai vir para você. Você tem esse diferencial também. Você tem outro benefício. Você tem concursos específicos para a UTI. Diferente da fisioterapia geral, da fisioterapia geral não, das outras especialidades que muitas vezes os concursos colocam assim, fisioterapia geral. Então, uma pessoa que é de dermato, ela vai concorrer com um cara de traumato, ela vai concorrer com um cara de uro, que vai concorrer com uma fisioterapeuta deixa eu pegar outra área, de reumato, de neuro, vai ter a concorrência geral. Já os concursos, muitos já abrindo como fisioterapia em terapia intensiva ou fisioterapia respiratória, que você pode fazer se tiver o conhecimento da fisioterapia em terapia intensiva, se você concorre só com essas pessoas. Então, você limita a concorrência para concursos públicos. Outro benefício de ter as competências e habilidades para atuar na terapia intensiva. Você tem o benefício de progressão na carreira. Quando você trabalha na UTI, você pode progredir para rotina, coordenador, chefia, coordenar 2 UTIs, você deixa de dar plantão e depois fica só coordenando. O salário aumenta quando vira coordenador. Então, você vai ter esse benefício também dessa progressão da carreira, se você investir em você mesmo e tiver as competências e habilidades técnicas para virar um coordenador. Então, quer dizer, Antônio, que eu, com 2 anos de formado, fiz a prova de especialista, eu já posso virar um coordenador? Já pode virar um coordenador. Mas você já tem que estar demonstrando ali se você tem as competências e habilidades. Eu sempre digo para os meus alunos, conhecimento teórico, conhecimento prático e iniciativa e atitude. Tem que ter esses 3 pilares para demonstrar que você atende bem, que você sabe lidar, que você é um líder dentro do ambiente da terapia intensiva, que você faz o diferencial. Então, conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude sempre presente, sempre vendendo o seu serviço. Mesmo você trabalhando na terapia intensiva, eu trabalho em 2 hospitais, em 3 hospitais, você tem que estar vendendo o seu serviço. Vendendo o seu serviço, você é visto como um líder, como profissional que tem autonomia, como profissional modifica o desfecho dos pacientes, e isso ajuda a você criar a sua marca. Eu sempre digo que o fisioterapeuta é a empresa dele mesmo. Então, quando você cria a sua marca, você consegue escolher o local que você vai trabalhar, você consegue progredir na carreira, e a fisioterapia em terapia intensiva dá essa oportunidade que outras áreas da fisioterapia não dá, de ter essa progressão. Algumas dão, mas a maioria não dá, e você tem essa capacidade de progredir dentro da área da fisioterapia em terapia intensiva. Então, observe que eu coloquei vários pontos de benefício, ainda poderia colocar mais. Você, além de progredir dentro da carreira, você pode entrar em outros ambientes. Começa a progredir na fisioterapia em terapia intensiva, entra numa empresa de representação de ventiladores mecânicos, você vai ter uma outra área de atuação, como fisioterapeuta em terapia intensiva, como representante, como uma pessoa que é chamada só para fazer adaptações de equipamentos específicos, que com a progressão aí da tecnologia vai acontecendo. Então, tomógrafo de impedância elétrica, não é todo local que tem. Quando vai colocar, adaptar no paciente, não é todo mundo que sabe fazer. Você pode ser esse profissional que faz isso, e isso você consegue se você for um fisioterapeuta que trabalha com a fisioterapia em terapia intensiva. Isso é outro benefício que você vai ter. Fica aqui comigo que eu vou apresentar a estratégia que meus alunos fazem para conseguir entrar de uma maneira mais rápida dentro da terapia intensiva e os erros que você não precisa cometer. Então, não cometa esses erros que eu vou falar também e utilize essa estratégia, já comece a utilizar amanhã, que você já vai ter resultado. Claro que essas estratégias podem ser... Elas são mais detalhadas, mas aqui a gente já vai mostrar uma base que você consegue colocar em prática. E mesmo, Antônio, se eu não tenho formação em terapia intensiva e eu posso ser que eu precise depois, pode. Vamos dar um exemplo. Aconteceu a pandemia. Como aconteceu a pandemia? Quais foram os fisioterapeutas que foram mais valorizados? Fisioterapeutas cardiorrespiratórios, fisioterapeutas intensivistas. A oportunidade apareceu para todo mundo. E quem é que tem... A gente tem como dizer que não vai voltar, não vai ter mais novos picos de Covid, ou se não vai apresentar outros vírus
A gente não sabe. Então, você está preparado para isso. Aparecendo a oportunidade, você consegue pegar essa oportunidade como fisioterapeuta que trabalha na terapia intensiva. Mas sempre atendendo com qualidade, não é trabalhar por trabalhar. Então, para você atender com qualidade, que precisa de fisioterapeuta com qualificação, você tem que ter as competências e habilidades técnicas, conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. Qual a vantagem de ter uma estratégia, de usar uma estratégia para entrar na terapia intensiva? Qual a vantagem disso? Primeiro que você não perde tempo. Uma fisioterapeuta uma vez mandou uma mensagem para mim, diz: Antônio, já fiz pós-graduação, já fiz mestrado e não consigo entrar no mercado de trabalho. Aí eu digo: não é isso que vai fazer a diferença? Não é isso que faz a diferença? Não, mas ela faz sim, porque os hospitais pedem sei o quê. Você acha que tendo um profissional que o cara conhece, que ele sabe que atende bem, que atende com qualidade, ele vai escolher o outro, quem faz a seleção, porque tem um título ali, ele vai escolher o que ele conhece. Se você somar as duas coisas, ok. Mas ele vai querer aquele profissional que ele sabe que dá o resultado. Pense você está fazendo uma seleção e tem um profissional que você atende, que sabe que atende muito bem. Você vai querer aquele profissional. E você tem como utilizar uma estratégia para fazer isso? Tem. E quando você tem uma estratégia que você consegue colocar em prática, o resultado vem mais rápido. Tony, tem exemplo de alunos seu que tiveram esse resultado rápido assim? Tem. Eu posso citar os nomes. Se a pessoa depois reclamar do nome, mas eu já falei com eles, então não tem problema. Então, já participaram com live comigo aqui, falando sobre isso. Podem procurar dentro dos meus conteúdos no Instagram, Facebook, YouTube, que você vai achar live com esses alunos. Conseguiram entrar no mercado de trabalho rápido quando seguiram essas estratégias. E tiveram até aumento de salário, aumento de retorno financeiro, conseguiram essas estratégias. Então, um exemplo, ó, Ricardo, pode procurar aí dentro do conteúdo do Instagram, live que a gente fez com ele, a Maria Tamires, a Luciana, Geiviane, demonstrando que aumentou a demanda. A Lisandra acabou de entrar na última turma e conseguiu em menos de um mês, conseguiu entrar na UTI, que é o que ela queria quando ela seguiu uma estratégia. Mas é claro, para entrar tem que se manter, e para se manter tem que ter as competências e habilidades. E para ser visto como profissional qualificado, você tem que ter as competências e habilidades. Saber avaliar, definir a conduta, realizar a conduta. Isso, para você fazer isso, você tem que ter os conhecimentos teóricos, conhecimento prático, iniciativa de tudo, e um processo de tomar decisão. Uma metodologia de tomar decisão. Mas lembrando, para você conseguir, tem que não só seguir essas estratégias de conseguir entrar no mercado de trabalho, você tem que ser treinado para atuar com segurança. A segurança é necessária. A estratégia é uma coisa a mais que você tem que aprender. Essa estratégia não vai... eu vou fazer mestrado, doutorado, e não vai aprender essas estratégias. Essa estratégia que eu estou passando aqui é a estratégia que eu apliquei para mim quando tive a necessidade e tive os resultados. Ensinei para os meus alunos, eles tiveram resultado também. Então, tem as estratégias, tanto para no mercado de trabalho, o que você tem que estudar, como você vai desenvolver. E onde eu vejo que as pessoas mais erram nisso? A pessoa se formou, o que é que acontece? A pessoa se formou, faz um currículo, pega um currículo, um papel, e sai deixando em todos os locais. Aí não é chamado em local nenhum. Aí ela vai e vai fazer um curso. Aí sai deixando em todos os locais. Aí não é chamado em lugar nenhum. Aí vai e faz uma pós-graduação. E sai deixando em todos os locais. Aí não é chamado em lugar nenhum. Aí vai para o mestrado. E sai deixando em todos os locais. Aí não é chamado para lugar nenhum. Aí vai fazer um doutorado. Aí está já com 6 anos de formado e nunca conseguiu trabalhar dentro do local que ela queria. Isso acontece várias vezes, porque a pessoa não teve o treinamento do que ela tem que fazer. Aí ela fica deixando só o currículo. Isso é um erro que acontece. Eu sei que muita gente, e eu vou fazer o quê se eu não deixar só o currículo? Né? Você pode estar se perguntando, se não é isso, né? Deixar só o currículo de fazer várias coisas, você pode associar outros, tudo isso de formação você pode fazer, né? Você tem que ter uma formação que faça você ter o conhecimento teórico, conhecimento prático, que é diferente de experiência. Experiência não faz você ser um bom profissional, mas o conhecimento prático, gerando uma experiência correta que faz você ser um bom profissional, e ter iniciativa, atitude e ser treinado. E não é só aprender a mexer de PCV para VCV que faz você ser um bom profissional. Isso aí é o básico do básico. Vai ter um raciocínio clínico para tomar decisão. Colocando nos stories casos clínicos com discussão. E todo dia eu boto uma coisa que foge um pouco do padrão. Hoje eu falei sobre o índice de respiração rápida superficial. Você vai ler no livro, é um índice preditor de desmame, né? Aí aprende na faculdade que para ser... e na pós-graduação, que para estudar o paciente, o índice de respiração rápida superficial tem que ser menor que 105. Mas se você pegar na literatura científica, o principal é o teste de respiração espontânea e a avaliação clínica. O paciente passou um teste de respiração espontânea com a avaliação clínica, identificando o que poderia contraindicar ele para progredir a extubação,
você deve progredir para essa situação, mesmo que o índice de respiração rápida superficial seja um pouco mais alto. Ah, mas eu vou deixar de fazer esse teste? Não, você vai fazer o teste. Ele é um dado a mais para tomar a decisão. Mas ele não pode ser utilizado de forma isolada. Só ele deu ruim, o resto está tudo bom, passou o teste de respiração espontânea. Eu não vou estudar o paciente? Não. Isso você aprende o quê? Com um treinamento que demonstra isso, ó, conhecimento prático, colocando em prática e você sabendo como avaliar aquele dado realmente. Isso que você precisa. Mas vamos voltar por onde começar. Por onde começar? Então, só deixar o currículo é a maneira errada. Por onde eu começo para entrar no mercado de trabalho? Primeiro ponto que você vai fazer. Mapear. Como assim mapear? Você vai entrar no Google, abre o mapa da sua cidade ou da sua região. Ah, minha cidade não tem UTI, mas eu quero trabalhar na UTI. Abre da cidade mais próxima que tem UTI. E pode ser que na sua cidade tenha UTI que você nem sabe. Mas se tiver hospital, coloca a sua cidade também. Abre o mapa da região. Cidade grande, abre o mapa da região e pega as cidades da região metropolitana, né? Abre o mapa da região. Procura os hospitais e você vai criar uma planilha. Nessa planilha, você vai colocar todos os hospitais que tiverem na região. Telefone, site. E se você já encontrar no site contato de coordenador, contato de RH, já deixa lá e você vai entrar em contato com cada um desses hospitais. Quando você ligar, você vai perguntar como é a seleção desses locais. Ah, eu sou fisioterapeuta. Aí, alguns locais vão responder para você, outros não vão responder. Aí você acabou por aí. Não, você vai no local, vai lá no local se apresentar, perguntando como é a seleção e se pode falar com o coordenador da fisioterapia do hospital. Pô, mas o cara não vai receber. Vai receber. Vai receber. Só se a pessoa for uma pessoa que não vale a pena. Essa pessoa não recebe. Mas se a pessoa estiver podendo, ela vai receber você. E aí você chega lá, que a pessoa é você, e você vai se apresentar e vai dizer, eu estou atrás. Não é pedir. É por isso que tem vários detalhes. Aqui eu estou passando o básico, né? Dentro da formação completa, lá eu passo com mais detalhes. Mas você vai se apresentar de uma maneira que demonstra que você tem qualidades. Vou dar um exemplo. Eu era coordenador na faculdade no Rio de Janeiro, coordenador do curso de fisioterapia e coordenador geral dos cursos de saúde. E todo dia chegava currículo para mim. Todo dia que chegava currículo para professor. O currículo ia para onde? Para gaveta. Para gaveta, para gaveta, para gaveta. Fisioterapeuta foi falar comigo, se pediu, eu posso falar com o coordenador da fisioterapia? Eu disse, chegaram lá na minha sala, tem um fisioterapeuta perguntando se pode falar com o coordenador da fisioterapia. Eu disse, pode, eu estou agora, dá para ir lá. Pede para ele vir aqui. Não pede para ele vir aqui, não. Fui no corredor. Cheguei lá no corredor, ele estava com o currículo na mão e disse assim para mim, olha, estou aqui me apresentando, sou fisioterapeuta, então, nunca trabalhei no ensino, mas trabalho na área específica. Veja, ele não tinha experiência em ensino, não tinha. Trabalho na área específica da fisioterapia, de traumato, tem essas formações e aqui tá, conversou comigo, demonstrou atitude, demonstrou iniciativa, demonstrou que não ia ter medo de se apresentar. Ele foi lá pedir, perguntar, demonstrou qualidades. Não chegou como coitadinho, dizendo, não, tem como... Não, ele foi lá e conversou comigo. Peguei o currículo. Tinha oportunidade no momento para ele? Não tinha vaga na faculdade. Eu disse, olha, vou deixar seu currículo. Próxima vez, se tiver a oportunidade, eu chamo você. O currículo dele não foi para a mesma gaveta que estava indo os outros currículos. Eu deixei separado. No próximo semestre, ia ter que contratar fisioterapeutas. Quem eu chamei para fazer a prova de aula? Ele. E ele entrou na faculdade. Por quê? Porque o papel se transformou em uma pessoa. Então, primeira coisa é mapear toda a região. Mapear toda a região e fazer isso, ó. Entrar em contato, ver como é a seleção. Pode estar acontecendo uma seleção no momento agora, e ela não sabe porque ela não fez um mapeamento, não identificou, não entrou em contato. Pô, Antônio, ninguém nunca me disse isso, eu sei que ninguém nunca disse isso. Como é que tu aprendesse isso? Eu fiz e deu certo e ensino para os meus alunos e dá certo. Isso é um do ponto das estratégias. É um dos mapeamentos. Dentro da estratégia, são 5 pontos que a pessoa tem que fazer. Não tem como detalhar, aqui já está com 30 minutos, não tem como detalhar, e tem vários subdetalhes dentro dessa estratégia. Mas quando você soma todas elas, o resultado vem rápido. Por isso que vem rápido, porque a pessoa vai somando. E tem gente que tem preguiça. Aí eu vou fazer só uma e outra.
Aí não dá certo, né? Porque a pessoa vai somando. Se uma não estiver preenchendo o que você precisa, a outra vai preencher o que você precisa e você vai somando as estratégias. Essa é uma estratégia que você pode utilizar. Tem várias outras. Então, por onde começar? Já começa esse mapeamento. Primeiro identifica, né? Ah, Antônio, na cidade que eu trabalho tem hospital, mas não tem UTI. Entra nesse hospital. Começa trabalhando no hospital para ter experiência, seguindo o conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e tudo. Então veja que você vai somando as estratégias. Mapeia se tem empresas de representação comercial de ventilador mecânico, outra porta de entrada para depois você chegar lá. Você vai fazendo isso ao mesmo tempo. E como melhorar esse resultado? Como eu posso melhorar, acelerar esse meu resultado? Além de utilizar essa estratégia, você vai fazer um exponencial nessa estratégia. Como assim? Se eu mapeei e identifiquei 10 hospitais, mapeio de uma maneira mais específica e encontra 20. Em vez de encontrar em contato com 10, entre em contato com 20. Então, em vez de falar com 10 representantes dos hospitais, 10 coordenadores, fala com 20. Pega um hospital pequeno lá que está começando, está abrindo ao hospital mais de ponta. Pega tudo, vai atuando em tudo. Vai fazendo isso, dessa forma você vai ser visto. Vai ser visto. Quem é visto é lembrado. Mapeia a quantidade de pessoas que você conhece que trabalham no hospital e fala que você está querendo trabalhar no hospital. Você tem como falar com a pessoa. Network, aquela pessoa já conhece uma pessoa, você se aproxima daquela pessoa através daquela outra. Vai lá fazer um treinamento, começa a acompanhar. Vão se somando as estratégias, como eu falei. Não é uma estratégia só, elas vão se somando, e o resultado vem. Ah, Antônio, mas dá trabalho. Pô, você quer ou não quer ter o resultado? Tudo dá trabalho. Trabalhei no hospital de manhã, até 1h da tarde, depois fui atender paciente, fiquei atendendo paciente particular até 6h da noite. Fui publicar os stories, o caso clínico aí no Instagram, que não é só publicar, tem que deixar organizado. Publiquei os stories. Então, dá trabalho? Dá. Se você quer ter o resultado, dá trabalho. Mas se você fizer o trabalho errado, você está perdendo tempo. Então, se você tem um caminho que pode ser seguido, siga aquele caminho. Um caminho que deu certo, que foi comprovado. Ah, vai dar certo todas as formas? Você vai, só não desistir e ir abrindo o exponencial, aumentando o leque de oportunidades. Aumenta uma cidade, bota uma cidade para o lado, e aí você vai criando as oportunidades. Bota empresa de home care no meio, dentro dessa área, para já criar network com os outros fisioterapeutas. É estratégia. E isso você faz, e aí vai abrindo as oportunidades para você entrar na terapia intensiva.